Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvis Rodrigues, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu quero te dar uma dica de alguns livros para começar bem as leituras desse ano de 2019. E nesse bloco de livros eu quero apresentar alguns recebidos aqui da nossa parceira, editora Ave Maria. Olha só a quantidade de livros que a editora Ave Maria mandou. E aqui alguns eu quero apresentar para vocês. O primeiro é do Márcio Jean Fialho de Souza, chamado Quer Ser Meu Padrinho, Quer Ser Minha Madrinha. O título eu achei bem interessante, bem chamativo, super ilustrado, parece quase que uma leitura de um livro infantil. O livro caiu aqui. Parece quase então uma leitura de livro infantil. É um livreto mesmo, muito curtinho, mas com perguntas e respostas bem práticas com relação ao sacramento do batismo. Então, por exemplo, aqui o Márcio Jean, ele fala sobre a graça do que é ser padrinho e madrinha, o que é o batismo. Ao longo da história, na história da igreja, como fica a figura do padrinho e da madrinha do batizado, tá? A fundamentação bíblica, fundamentação teológica, fundamentação a partir da eclesiologia, ou seja, da história da igreja, o compromisso dos padrinhos, a espiritualidade, Maria na vida dos padrinhos e a oração dos padrinhos. Esse livro aqui, apesar de ser pequenininho, né, curto, fininho, ele é uma riqueza. Por exemplo, para quem vai fazer o curso de padrinhos, quem vai se preparar para ser padrinho, madrinha de uma criança, e a fundamentação bíblica, histórica, teológica. Por exemplo, nós sabemos que o surgimento da figura do padrinho remonta aos primórdios do cristianismo, quando ainda havia aquela fase da perseguição, os cristãos da catacumba, daí o termo catecúmeno, catecumenato, a época da perseguição, o tempo em que ser cristão remetia a assumir um risco de vida. Embora ainda haja isso em alguns países do Oriente, mas aqui no Ocidente não vemos tanto. Então o tempo das perseguições era muito latente, muito presente. Então no caso dos pais do batizado morrer, o padrinho assumia o compromisso de educá-lo e fazê-lo crescer na fé. Então é grande, é tamanha a responsabilidade do padrinho e da madrinha, mas ao mesmo tempo que também é grande a graça e a riqueza de ser padrinho e madrinha. Então isso aqui fica até como dica para quem vai oferecer o seu filho, a sua filha para ser apadrinhado, amadrinhada, vai de repente um presente, já com a própria pergunta que o livro propõe. Quer ser meu padrinho, quer ser minha madrinha. Então esse livro vale muito a pena e uma ótima dica de presente, de convite para você ofertar a alguém, se você quer que seja o padrinho e madrinha do seu filho, da sua filha. E o segundo livro é esse aqui, do padre José Carlos Pereira, chamado Maria, a mulher mais humilde e poderosa do mundo. O título já é chamativo porque ele faz aparentemente uma espécie de paradoxo, em que ele reúne numa mesma frase humildade e poder. Então, mas de fato é isso que Maria concentra em si. Ela é a mãe da humildade, mas ao mesmo tempo ela é poderosa na sua humildade. O projeto gráfico também está lindo, esse tom de verde está muito bonito e um destaque para o nome Maria, que está aqui em dourado e com um alto relevo, então ficou bem bonito e chamativo o projeto gráfico. Também as estrelas da coroa de Nossa Senhora também estão em alto relevo e em dourado. Nesse livro aqui, o padre José Carlos Pereira, ele é um sacerdote passionista, olha aqui se pega a foto dele, e ele faz algumas reflexões de alguns dos principais dogmas de Nossa Senhora, dogmas e reflexões para com Nossa Senhora. Então, por exemplo, no primeiro capítulo, Maria, Mãe de Deus, então aqui ele faz uma reflexão e uma catequese sobre o dogma de Maria, Mãe de Deus, a Theotokos. Maria fez a vontade de Deus, a mulher solidária, a mulher de coração puro, Maria que mostra o caminho, Maria Rainha do céu, o nascimento de Maria, Maria Nossa Senhora das Dores, ele dá um título, Maria que alivia as dores. Então aqui ele trata ao mesmo tempo de alguns dos dogmas, mas também de alguns títulos atribuídos a Nossa Senhora. Então ele trata aqui da devoção popular a Nossa Senhora, como é o caso de Maria, Nossa Senhora das Dores. Maria aponta o caminho da vitória, Maria que apareceu sem nunca ter querido aparecer. Esse capítulo me chamou muita atenção. É uma leitura leve, é uma leitura gostosa, vale muito para quem está entrando nesse enamoramento, no conhecimento da Mãe de Deus. Um livro bem numa linha catequética, pastoral. O padre José Carlos teve um cuidado nas palavras, nas exposições, para não ficar denso demais
no teor teológico, mas ao mesmo tempo dotado de conteúdo, mas uma linguagem leve, próxima e atual. Esse livro aqui, bem interessante, e também do mesmo autor, do padre José Carlos Pereira. Ele parece ter realmente essa preocupação muito pastoral, muito catequética, mesmo didática nos seus textos. É a impressão que eu tive também nesse outro livro dele, nesse livro Sacramentos, Dúvidas que o Povo Tem. Então aqui o padre José Carlos também nessa mesma linha de preocupação catequética, doutrinária, mas de uma linguagem leve, claro, com rico conteúdo, mas uma linguagem fácil, acessível, ele faz esse livro, onde ele trata dos 7 sacramentos, tá? Batismo, comunhão, confissão, crisma, matrimônio, ordem, unção dos enfermos. E o que eu achei muito rico e muito bem pensado é que o livro ele é feito em forma de perguntas e respostas. Isso confere uma leveza muito grande ao texto. Então aqui eu vou ler algumas perguntas que as pessoas mandaram para o padre, ele foi respondendo e aí transformou-se, compendiou-se nesse livro sobre o matrimônio. Sou noiva de um rapaz que já foi casado somente no civil. Mesmo assim, devido a esse fato, não estou conseguindo comungar nas missas. Será que eu posso? São dúvidas muito pertinentes, são dúvidas muito atuais e que muita gente tem. Então penso que esse livro pode ajudar e vai ajudar muita gente, porque é a pergunta e é a dúvida de tantas e tantas pessoas. Uma outra pergunta sobre o sacramento da unção dos enfermos. É verdade que um doente que recebe a extrema unção morre logo em seguida? O ministro da Eucaristia pode levar a unção dos enfermos aos doentes? Gostaria de saber qual o significado da missa de sétimo dia sobre o sacramento do batismo. Gostaria de batizar a minha filha de novo, porque os padrinhos que escolhi não gostam dela. O que fazer nessa situação? É um pecado? Então veja, são questões muito correntes, muito atuais, muito do dia a dia, e que o padre transformou isso nessas perguntas e respostas, ele transformou nesse livro. Então eu acho que vai ajudar bastante para os catequistas, para os que estão participando da catequese, os que estão se preparando para o sacramento do batismo, para a Eucaristia, para a crisma, né, a confirmação, enfim, para o sacramento do matrimônio. Então são perguntas realmente pertinentes e muito úteis para todos nós, para todo católico que quer se aprofundar na sua fé, na sua doutrina. Então aqui do padre José Carlos Pereira tem esses 2 livros, os 2 são lançamentos, e tem ainda do padre Luiz Erlim. Padre Luiz Erlim, olha aqui se pega a foto dele também. O padre ele é o diretor editorial da Ave Maria, da editora Ave Maria, e também mandou com muito carinho esses livros aqui. Vou recomendar esse primeiro. 50 dias no cenáculo com Maria. Olha só o trabalho gráfico. O que é interessante é que esse livro aqui está em parceria, os 2 selos, a editora Ave Maria e a editora Canção Nova. Nesse livro aqui o padre ele faz uma catequese, mas eu diria que ele é mais um itinerário espiritual sobre Pentecostes. Por que eu digo que ele é um itinerário? Aqui ele começa as suas reflexões no primeiro dia, cada dia seria um capítulo, e o primeiro dia ele fala na ressurreição de Jesus. E ele vai fazendo uma catequese, uma reflexão, diria uma reflexão orante em cada episódio, da ressurreição de Jesus até culminar no dia da solenidade de Pentecostes. Então ele passa pela ressurreição, encontro, discípulos, Emaús, Galileia, dia a dia da comunidade, renovação do Espírito, as mulheres, Pedro, Zebedeu, André, Tomé, fala sobre os carismas, ascensão, relíquia, louvor, a espera do Paráclito, o cenáculo, eleição de Matias, vigília e Pentecostes. Então são 50 capítulos simbolizando, em alusão aos 50 dias de Pentecostes, em que o padre mesmo sugere que você pode fazer em qualquer dia do ano, mas seria muito interessante essa prática, a leitura orante desse livro, por exemplo, começando da Páscoa, da ressurreição de Jesus, cada dia lê-se um capítulo, culminando na solenidade de Pentecostes. Então, esse livro aqui é particularmente interessante porque ele é um livro orante, você acompanha ele dia a dia. Então, 50 dias no cenáculo com Maria, Nossa Senhora de Pentecostes, do padre Luiz Erlim. Nessa mesma linha que o padre propõe nesse livro de Pentecostes, o padre Luiz Erlim também fez esse outro livro chamado 3 meses com São José, em oração pela minha família.
Nesse livro 3 meses com São José, ele tem uma dinâmica muito semelhante. Ele vai fazer reflexões, estudo, pesquisa, oração com São José, mas é um livro também que ele pretende ser um diário, um itinerário, um guia espiritual. Ou seja, não é um livro para você ler do começo ao fim de uma vez só, mas é um livro para ler um capítulo, um trecho dia a dia. Então ele propõe a leitura desse livro a partir de dezembro, do dia 19 de dezembro, e aí você vai ler cada dia um trecho. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, culminando no dia 19 de março, que é o dia de São José. Então realmente um roteiro espiritual, onde cada dia, olha aqui, 17 de janeiro, 18 de janeiro, cada dia o padre Luiz Erlim propõe, traz uma oração, uma reflexão, uma catequese sobre São José e sobre a família. Então está aqui o livro 3 meses com São José, que é uma espécie de livro que está escrito em paralelo com outro livro do padre Luiz Erlim, 9 meses com Maria, que tem essa mesma proposta, só que ao longo de 9 meses, dia a dia, uma reflexão da Anunciação ao nascimento de Jesus, acompanhando a vida de Nossa Senhora. Então esse Nossa Senhora não tem, Ave Maria, fica aqui a dica, mas esse de São José é especialíssimo. Temos aqui esse outro do nosso irmão da Renovação Carismática da Bahia, chamado Elber Clayton. Ele fez aqui esse livro chamado Por que e Como Rezar a Liturgia das Horas. O Elber Clayton, ele já é criador de um site bem conhecido chamado liturgiadashoras.org. Já há muitos anos ele tem esse trabalho dedicado a fomentar e aproximar a liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja, do público leigo, quer dizer, não numa linguagem sacerdotal, teológica, mas com uma leveza. É como se fosse uma introdução, uma primeira aproximação do que é e como rezar a liturgia das horas. Então o Elber Clayton fez aqui esse livro, lançou pela Ave Maria, livretinho, mas é muito bom, porque ele é, como eu falei, uma introdução a quem deseja conhecer. Então aqui nesse livro ele faz um histórico da liturgia das horas, como nasceu, seus fundamentos e mais ao final as orações destinadas ao longo do dia, pela manhã nas matinas, a oração média, a oração das completas à noite. Então os horários que são divididos ao longo do dia para a liturgia das horas e como rezar. Então é muito interessante, ele próprio fala como leigo que escreve esse livro para o público leigo. Este livro é destinado aos leigos que, como eu, têm descoberto nos últimos tempos a profundidade da riqueza da sabedoria e da ciência de Deus, manifestada à sua igreja. Então aqui nesse livro ele mesmo diz que é um querigma, onde ele se baseia a partir dos documentos da igreja, dos ensinamentos da igreja, sobre o que é e como rezar a liturgia das horas. E o que é interessante é que até o projeto gráfico relembra, faz memória aos livros grossos do ofício da Santa Liturgia, da Liturgia das Horas. Essa tonalidade aqui marrom, as letras também aqui em alto relevo, num tom dourado, tá muito bonito o projeto gráfico. Então o próprio livro, o formato dele por dentro, lembra os livros da oração, da Liturgia das Horas, está muito bem feito, muito bem escrito. O próprio Helder ele tem essa formação da literatura, das letras, então está muito bem escrito, mas numa linguagem muito leve, muito fácil, muito acessível. Então se você quer conhecer, ter uma introdução, a se apresentar ao mundo da Liturgia das Horas, esse livro aqui é um excelente guia para uma primeira leitura e primeira aproximação do que é e como rezar a Liturgia das Horas. Então fica aqui a dica, por que e como rezar a Liturgia das Horas do Elber Clayton. Gente, agora presta atenção nesses dois últimos que eu deixei para o final, a cereja do bolo. Esse aqui eu fiquei fascinado. Você sabe que eu sou pai, tenho uma filha pequena de 4 anos, chamada Helena, e a Ave Maria muito gentilmente mandou aqui esses 2 livros para ela, que ela ficou encantada. Por quê? É um livro, 2 livros, com o selo da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, em parceria com a editora Ave Maria. Então aqui o padre Luiz Erlim, que falamos há pouco, também produziu esses 2. O primeiro é esse aqui, Dia a Dia com Jesus, naquela mesma dinâmica que ele faz de dia a dia levar o leitor à oração, à reflexão, ao encontro com Deus. Ele agora aplica isso para as crianças, numa linguagem muito acessível e ilustrada com a Turma da Mônica do Maurício de Souza. Então o primeiro livro, Dia a Dia com Jesus.
Turma da Mônica. Ela até já arriscou aqui personagens. Então, cada dia, janeiro, estamos começando agora o ano 2019. Para cada dia, o Padre Luiz Erlim propõe uma reflexão, uma oração para cada dia. Então, dia 1º de janeiro. Amado Jesus, meu amigo, agradeço todas as coisas bonitas que você fez em minha vida. Ainda sou criança, tenho muito o que aprender. Porém, já sei que você sempre está comigo, vive em meu coração. Geralmente eu faço isso, rezo com a Heleninha à noite, antes dela dormir, a gente faz um dia, e aí é a oração, a reflexão daquele dia. Esse livro aqui é muito bacana, é realmente um itinerário espiritual para as crianças aprenderem, começar a ter esse relacionamento de amigo com Jesus, de intimidade com Deus, apresentar nosso Senhor como nosso melhor amigo. Eu achei muito legal, vale muito a pena. E ainda tem esse outro aqui, que também é especialíssimo, olha só. Oração de São Francisco, Turma da Mônica. Naturalmente, a tão conhecida Oração de São Francisco, o Padre Luiz Erlim, da editora Ave Maria, em parceria com Maurício de Souza, faz a Turma da Mônica orando e experimentando cada frase da oração de São Francisco. Então aqui, ó, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E aí retrata o anjinho, personagem tão conhecido, se aproximando da Turma da Mônica. Passa a página. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E aí uma outra ilustração do Maurício de Souza com a Turma da Mônica. Essa aqui é legal. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Cebolinha, como sempre, pegando no pé da Mônica. E ela o perdoou, né? Ele escreve Mônica gorducha e corrige Mônica fofinha. Então é muito legal ver os personagens da Turma da Mônica, sobretudo Mônica e o Cebolinha, que tem essa tensão, essa rixa entre eles, mas nessa perspectiva da oração de São Francisco. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E aqui o cachorro Bidu defendendo o amigo. Então é muito legal, cada página uma reflexão, uma parte da oração de São Francisco. Então esse aqui está especialíssimo. Gente, de maneira particular, recomendo aqui esses dois para presentear as suas crianças. Turma da Mônica em parceria com a editora Ave Maria. Oração de São Francisco e Dia a Dia com Jesus. Então essa foi a dica de leitura, recomendação de livros para 2019. Espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui o site, os contatos da editora Ave Maria para você ver esses e outros lançamentos. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Se não é inscrito ainda, deixa seu comentário para a gente continuar melhorando. E não esquece de ativar o sininho. Isso é muito importante e você fica sempre por dentro quando tiver novidade aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.